Bom dia, gente. Tudo bem? Acho que estou um pouco adiantado, mas é para aproveitar o tempo. Nós temos um assunto aí sobre os traumas da primeira infância e o nosso bate-papo é viver com sentido, um pouco daquilo que nós somos convidados a observar ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. E é lógico que hoje não era dia da nossa conversa, mas como eu estou aqui amarrado, em nome do, não é de Jesus, mas em nome do médico, então eu resolvi ter esse bate-papo para poder aproveitar mais o nosso tempo. Aí então eu, logo pela manhã, não tão muito cedo, eu mandei o convite para esse nosso bate-papo aqui nesta sala do Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Depois vocês terão essa nossa conversa postada no YouTube da paróquia. Então, traga a vocês um pouco daquilo que é minha experiência, não só como educador. Vocês sabem de que eu tive a experiência de me tornar educador desde o primário, depois o ginásio, né, de quinta a oitava, de sexta ao nono ano, no segundo grau, no ensino médio, e na faculdade, dando algumas aulas de introdução à psicologia e depois no curso de extensão universitária, trabalhando essa questão dos sintomas emergentes do mundo contemporâneo. Então trago além disso a formação de psicólogo. Eu sou psicólogo já tem mais de 18 ou 20 anos, 18 anos mais ou menos, que eu formei em psicologia pela PUC e fiz especialização em outras áreas. Então, achei que seria a melhor maneira de aproveitar essa nossa conversa nesse tempo de pandemia, usando esses meios de comunicação da paróquia no nosso bate-papo. Eu fico muito feliz das pessoas que nos acompanham, aí o Sander, o Ailton Lima, Reis e Roberto, que é da Pastoral Familiar, Ellen Aparecida, Maura Ferreira, o Sander, outras pessoas que já foram subindo aí essa palavra que vocês trazem. Então o que nós vamos trabalhar hoje são os traumas da primeira infância, que vai de 0 a 5 anos, que é interessante para tantas pessoas como que para nós também, esse assunto, né? Principalmente nos dias de hoje. É bom a gente sempre pensar nessa questão do afeto como a integração do afeto e do sexo na vida total de uma pessoa é condição necessária para estabelecer uma sólida relação com o outro e com Deus. Um abraço ao Sander, a Vaninha também. Há um livro do Rubio, acho que é assim o sobrenome, mas a afetividade e nova evangelização. Então ele trabalha essa integração do afeto e do sexo na vida como possibilidade de autoconhecimento e relação com o outro e com Deus, para se pensar. Para haver essa integração é necessário tudo aquilo que já foi exposto sobre a criança que vai crescendo amada e querida, com autoestima, em maturidade, em liberdade, humilde e com equilíbrio emocional. São necessários estes pontos, e nós já havíamos tratado e conversado sobre isso. Primeiro, a criança deve receber desde sua concepção e nascimento afeto humano de seus pais e de seu ambiente familiar. Então,
desde pequena ela precisa, desde a concepção, receber esse afeto humano, né? Esse tempo que você gasta com outra que faz do outra pessoa mais importante. Ela precisa se sentir acolhida e importante. Desde o útero materno, ela deve sentir-se esperada com ansiedade por por uma mãe humana e pelo seu pai. E é interessante, por mais que se diga de que há mãe solteira, é bom que a gente pense que também existe pai solteiro e que ele também tem responsabilidade para com a criança, né? Querendo ou não. Mas isso deve-se dar toda a assistência desde o útero materno. Para criar na criança o equilíbrio afetivo, deve haver entre os pais muito amor. O desamor dos pais é morte para a alma dos filhos. Por exemplo, uma menina chegou no colégio triste, colocou a cabecinha entre as mãos, ninguém conseguia fazê-la feliz. De repente levantou-se assustada e foi telefonar para a casa dela. Discou e falou soluçando com a mãe: Mamãe, mamãe, o papai matou a senhora? Criança marcada por uma amargura profunda, temor, insegurança, horror, vai ter necessariamente uma carência afetiva. Então, olha a origem da carência afetiva. A criança deve sentir-se amada e não um peso para os pais ou um incômodo. Muitas crianças logo são mandadas para a escolinha, não para o seu bem, mas para os pais ficarem livres de suas peraltices, os trabalhos que elas dão. Quando você está na escola, é um sossego aqui em casa. São as expressões que se ouvem em muitos contextos familiares. Não fique admirado se um dia seu filho ou sua filha não quiser ir mais para a escola, né? Justamente por causa do discurso dos próprios pais. A criança tem muita necessidade de carinho. Ao nascer, ela deve ser colocada algum tempo em cima da mãe para sentir o seu calor, o seu afeto e o seu cheiro. E assim sentir-se segura e amada. A mãe deve amamentá-la, não só o leite é importante, mas também o contato da criança com o corpo da mãe. O pai também deve pegá-la muitas vezes. Aí então, muitos pais têm medo de pegar seus filhos, principalmente quando é criança ainda na primeira infância, né? Então faça um curso aí de como ser pai, como lidar com as crianças, como pegar a criança, né? É muito importante a criança receber carinho de acordo com o sexo. O pai tem de dar muito carinho para a filha menina, especialmente quando ela é menina moça. Sentar perto dela, colocar a mão em seus ombros, interessar-se pelos seus cadernos, sair de mãos dadas com ela. E aí, nós vamos dizer de que também, em todos os casos, é preciso que haja esse carinho e essa atenção para todas as crianças, né? Mas a gente fala assim, do 0 aos 5 anos. Quais são os traumas da primeira infância, né? O não comemorar o primeiro ano de vida da criança. Os pais deverão dar de presente brinquedos e não roupas. A criança não gosta de roupa. Roupa é artificial. Violentar a criança. Violência feita pelos pais, irmãos ou coleguinhas. Muitos adultos guardam durante a vida toda a surra violenta do pai ou da mãe. Se houver necessidade de castigo, deverá ser aplicado com amor e nunca com raiva ou ódio. Então isso marca muito a criança, né? E às vezes os adultos eles catam as crianças para fazerem delas um momento de descarregar o seu ódio ou a sua raiva, né?
Violência sexual, acompanhada geralmente de ameaça. O despertar abrupto do sexo traumatiza a criança. A ameaça, o medo de se abrir e a conservação de introjeção durante muito tempo fazem muito mal à criança. O adulto mais tarde poderá ter medo do sexo oposto e ter problemas sexuais. O duplo vínculo ou a dupla interpretação moral marcam muito a criança. A criança tem um modo de pensar diferente do adulto e sem malícia. Não raro, a criança é castigada conforme a mentalidade do adulto, e isso a traumatiza para o resto da vida. Aí eu sempre tento trabalhar com os pais quando há alguma dúvida, que muitas das vezes é muito mais fantasma dos pais do que realidade da criança. Eu trabalho com os pais essa possibilidade de desenvolver com a criança um diálogo a ponto de fazer uma anamnese para poder descobrir se realmente aquilo que os pais estão achando da fala da criança tem a ver com a realidade da criança, ou é fantasia ou algo da cabeça dos pais. Então, tomar muito cuidado, é preciso, e nem cortar a criança, né, quando vier algumas coisas que elas falam sem saber, muitas das vezes, o contexto, o significado, e os pais já cortam pensando com a maldade deles, né? É preciso que se pense em relação a isso e se abra um diálogo com a criança. A fome, a pobreza extrema e a miséria poderão marcar muito uma criança. A falta de comida poderá prejudicar o desenvolvimento mental e psicológico da criança. Então, a gente sempre trabalha essa questão, né? Vai ter um filho, pense bem com relação ao sustento e ao desenvolvimento mental, psicológico dessa criança, né? Naquilo que são os recursos que você poderá usar em relação a esta criança, né? Traumas com defuntos. Há pais que forçam a criança a se despedir de um parente falecido. Mais tarde, essa criança, já adulta, poderá ter medo de defunto ou até do caixão. Então, eu falo assim, às vezes os pais falam, mas como que eu devo lidar com isso? Eu falo, ó, filho nenhum vem com bula para poder saber como que você vai lidar com teu filho, né? Não tem como. Mas a bula é você mesmo que constrói. É você mesmo que confecciona. Como? Através do diálogo. Você tem a sensibilidade de pai, a sensibilidade de mãe, de poder perceber, dialogando com seu filho, a maturidade ou não maturidade, o desenvolvimento, a condição de criar enfrentamento ou não criar enfrentamento, para que você possibilite ele passar por determinadas situações a fim de que não cause traumas. Então é interessante pensar nisso, né? Eu me recordo de uma criança que eu atendia e que a criança sempre trazia essa questão assim de que os pais não gostavam dela. E aí a mãe preocupada com isso, né? Falou assim, mas é o mais velho, é o mais novo, só tem outro filho? E falou assim, não, eu tive outro tem pouco tempo. E uma diferença de 4 anos e meio, né? Quando nasceu o outro. Não, isso é natural. Você precisa trabalhar com teu filho de que esse mais novo, essa mais nova, não veio para roubar o espaço que é dele. Que cada um dentro do teu coração tem um espaço, né? E que você ama igualmente aos dois. E tentar trabalhar de que também ele tem a responsabilidade de cuidar do mais novo ou da mais nova que chegou, né? Então acho que isso tudo é questão de diálogo, mas a mãe só tinha aquele trauma que o filho deixou de gostar dela, que o filho isso, que o filho aquilo, e de repente eu conversando e brincando com a criança, e a criança falava assim, eu não quero mais ir para casa, eu quero que você seja meu pai. Então, mas não era, na verdade,
a questão de criar um substituto? Na verdade, porque eu estava ali naquelas horas atendendo a criança, brincando, lidando com a criança, e ela via como aquilo uma realidade, um desejo dela de que aquilo acontecesse no espaço, no contexto familiar, né? Então, por isso que havia aquele apego ao espaço da terapia. Traumas com animais. A criança poderá assustar-se ou ser mordida por animais. Esta sensação desagradável poderá perdurar pela vida inteira. Então, tantos outros traumas, né? Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de lagartixa, tem gente que tem medo. São traumas, né? E que é preciso ser trabalhado, né? E às vezes, eu me recordo ainda quando criança, os pais sempre diziam assim: vão dormir, senão a cuca vai pegar, né? Eu tinha um pavor quando criança, porque tinha um barulho fora de casa que se fazia. E eu falei, meu Deus, essa cuca deve ser horrorosa, olha o barulho que ela faz, né? Até o dia que me recordo uma tia-avó e minha avó mesmo falou assim: vem cá, vou te levar lá fora para ver a cuca. E eu com medo e com medo, com medo, mas com muito jeito elas me levaram lá fora e mostraram a cuca. Não, mas a cuca, aquele bichinho daquele tamanho, não, aquilo não é cuca, aquilo é coruja. Ela que faz esse barulho. Mas minha mãe falou que a cuca, não é aquela cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, não. Isso daí é a, a cuca que a tua mãe fala, é a coruja. Ah, mas quando minha mãe falava assim, a cuca vem te pegar, eu falei, eu não tenho medo da cuca. Então, olha para você ter uma ideia, para você criar esse enfrentamento, você dialogar, não coloque medo. Vejo muito desses traumas também na vida de comunidade. Senta, senta, fica quieto, senão o padre vem te pegar. Aí cria aquele pânico, né? Eu tinha um sobrinho que ele chegava na igreja, quando chegava perto de uma imagem, me recordo que tinha São Luís Gonzaga, com aquela batina preta, né? Ele tinha pavor. Por quê? Colocaram tanto medo nele com relação ao padre que usava batina, que vinha pegar, que ele achava de que vinha pegá-lo. Também que era um padre que viria pegá-lo. Então, olha os traumas que carregam. A própria natureza poderá traumatizar a criança. A tempestade forte, raios, as guerras, os acidentes de carro, quedas, trombadas, a rejeição materna ou paterna depois do nascimento. A criança que é abandonada ou entregue para outras pessoas certamente ficará marcada para sempre. É bom lembrar que a criança sente o cheiro, o calor e as sensações nervosas dos pais e enxerga. Quando há uma mudança de país, a criança recebe perfeitamente, né? Mas quando há a mudança de pais, a criança percebe, e muitas das vezes ela não recebe, né, perfeitamente essa mudança, essa alteração. A adoção para melhor é muito boa, mas poderá ter suas consequências. A criança deverá ser informada que é filho ou filha adotiva. A idade melhor para essa comunicação é até a de 5 anos, dependendo de cada criança. Nunca criar uma pessoa na mentira. Um dia ela poderá ficar sabendo na rua e a realidade e se revoltar. É o que houve. Eu já passei por uma questão dessa, certa vez num casamento, pedi que se trouxesse o batistério e a mãe fez questão dela mesmo trazer. Eu falei, não, quem abre o processo é a noiva, é a que tem que abrir o processo. E de repente a noiva veio abrir o processo lá, estava já o batistério no meio do processo. A mãe fez questão de entregar no momento que eu não estava no escritório, porque eu não aceitava, eu falava que era para a noiva trazer. Enfim, apareceu lá, eu fui fazer entrevista, a noiva olhou e falou assim, mas esse batistério não é meu, não. Falou assim, olha, isso foi o que apareceu aqui sendo teu, você vai ter que resolver. Daí foi onde que ela descobriu de que não era a filha legítima. Criou o maior transtorno.
Não tirei a razão da família quando quis que outro padre fosse testemunha do casamento. Não tirei a razão deles, porque eles ficaram muito chateados de eu ter revelado, mas eu não revelei, foi porque ela viu lá o batistério. E enfim, vieram até meu consultório, até meu onde eu estava lá para poder dizer de que isso não ficaria assim. Foi bom, a senhora resolva do jeito que for melhor, mas a pessoa tem o direito de saber de onde ela veio, né? E se você acha que deve se seguir um processo me acusando, me intimidando, como vocês estão querendo fazer, vocês fiquem à vontade. Mas eu acho que vai trazer consequências, porque se essa pessoa teve todos esses trâmites de transferência de adoção, será que isso passou por uma legalidade jurídica? Né? Será que isso teve alguma. Vocês ficam à vontade, nós vamos resolver isso então do passado. Não se seguiu, não sei mais nada sobre isso, mas enfim, é só olhar a confusão que gerou porque a pessoa cresceu sem saber, né? A separação dos pais, a criança coloca toda a sua segurança e proteção dos pais. Quando eles se separam, essa segurança e essa proteção ficam comprometidas. Também a criança precisa de um carinho masculino e feminino e uma educação dada pelo pai e pela mãe. É nesse equilíbrio masculino e feminino que a criança vai ter uma boa educação e conseguirá construir sua vida afetiva. Quando os pais se separam, além da guerra doméstica que a criança tem de enfrentar, ela fica sem o carinho equilibrado e sentirá a ausência do pai ou da mãe. Por isso, o cônjuge separado deverá visitar e permanecer algum tempo com os filhos. Outra questão que também marca a criança é o alcoolismo. E em muitas famílias isso se torna cada vez mais presente, nessa questão do alcoolismo. O alcoolismo do pai ou da mãe poderá marcar a criança. O alcoolismo maltrata a si mesmo e vai maltratar as pessoas que ele quer bem. As brigas contínuas, as ameaças e o medo poderão trazer muitos problemas para os filhos. Então, a gente fala assim, olha, quando a gente fala alcoolismo, mas é o alcoólatra, né, ou ele ou ela, que gera essa questão, que vai marcar muito negativamente os filhos. O medo é prejudicial à saúde psíquica e à saúde física. A criança nunca deverá ser educada no medo. Isso é importante. Todo medo desproporcional que uma criança tem deverá ser tirado com todo cuidado, sem traumatizá-la mais. O medo normal deve ser orientado. O mundo hoje é neurotizante e coloca medo na criança e também nos adultos. A neurose fóbica é uma realidade de nossos dias. Então, assim, quando a gente fala de que o medo na sua normalidade, isso é até bom, porque é um mecanismo de defesa, né? A gente cresce com certo medo. De repente você escuta um barulho na tua casa ou do lado de fora, o medo vai fazer com que você não abra a porta para poder ir lá ver o que é. Você vai tomar todos os cuidados para poder tentar resolver essa questão do barulho, né? Então, por isso que o medo natural ele é essencial como mecanismo de defesa, né? Então, precisa. Mas é preciso perceber o seguinte, olha, a criança, por causa de sua dependência física e por causa de sua sensibilidade, poderá apavorar-se diante de acontecimentos, de objetos e sentir muito medo. Existe o medo natural, proporcional, que consiste numa defesa natural do organismo contra uma ameaça. Medo de uma cobra, medo da morte, medo de atravessar uma avenida movimentada. São medos normais, proporcionais à causa. Existe também o medo desproporcional anormal. E aí é interessante quando a gente pensa nisso, né? A causa é pequena e o efeito muito grande, desproporcional. Alguns exemplos: medo de uma formiguinha,
de escuro, de olhar pela janela, de assombração e medo de ter medo. Eu tive um amigo já adulto que tinha medo de uma baratinha. Certa vez eu peguei quase que subindo em cima de um guarda-roupa e eu comecei a falar assim, gente, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Eu falei, o que esse homem está fazendo aí em cima? E de repente ele falava, né, de que era a barata, né? Eu falei assim, meu Deus, como é que pode, né? É lógico que essa pessoa medrosa sofre e sofre muito. Mais tarde, como adulta, essa criança de hoje poderá cair numa neurose fóbica e ter a síndrome do pânico. É o que a gente percebe de muitas pessoas. A responsabilidade dos pais é muito grande. Os pais são aqueles que devem dar segurança para os filhos e não colocar medo na criança. Os pais, pelo contrário, deverão tirar todo o medo que a criança sente, especialmente os medos desproporcionais. A criança nunca deve ser amedrontada. Infelizmente, o medo muitas vezes é usado por todos os segmentos da sociedade como um método errado de educação, para conseguir das pessoas um comportamento adequado. Então é interessante, você vê muito isso nas escolas, né? Se você fizer isso, eu vou tirar tantos pontos. Se você fizer aquilo, eu vou fazer isso. Se você. Então não é dessa forma. É preciso dialogar. Quando você consegue dialogar, você ajuda a pessoa a crescer. No entanto, que já desde o primeiro dia, quando eu chego numa sala de aula, eu digo assim: olha, para mim não importa, nota para mim não é essencial. O que é essencial é a forma que vocês se comportam dentro da aula, dentro da sala de aula, né? Então, isso é importante. No final do semestre, se vocês quiserem que eu dê 100 para vocês, de alguma nota, aí vocês ficam à vontade. Eu posso passar com maior tranquilidade. Só que depois vocês precisarão concorrer com alguém que não ganhou facilmente o 100. Então, eu ensino já desde o início, né? E não fico criando medo nos alunos, né? Mas tentando desenvolver a capacidade do diálogo entre eles. As empregadas ou as babás muitas vezes forçam o nenê a dormir cantando. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça e a mamãe no cafezal. Nem sabia disso, né? Que a mamãe ia pro cafezal. Mas enfim, aqui a mamãe vai pro cafezal, né? A criança está sem pai, sem mãe. E além disso, a cuca vem pegar. Olha que interessante. Esta cuca poderá ser um monstro muito feio para a criança. Na época do pica-pau amarelo, né? Ela dorme com medo e todos os dias a mesma cantiga, a mesma ameaça. Mais tarde, essa pessoa entra numa neurose fóbica e não sabe por quê. A criança vai para a escola e a professora, que deveria ser, ameaça a todos os alunos e alunas. Se vocês não estudarem, vão repetir o ano. Se vocês não se comportarem bem, vou expulsar vocês da escola. A ameaça é todos os dias e o disco é sempre o mesmo. Na nossa era, na nossa época, eu dizia assim, de que a pior ameaça era a tal da tabuada, né? Que chamava a gente lá na frente. Se você não acertar, eu vou te descer uma reguada na mão, né? Eu tinha pavor desse pessoal, desse método, né? Mas eu tive a alegria de, mais tarde, trabalhar numa escola. Estava dando aula nessa escola e, de repente, me deparei com uma professora de geografia, né? Quando eu li essa professora, eu lembrei, gente, essa mulher era a mulher que me deu aula no primário. Gente, essa mulher era um carrasco, né? Me botava medo, ameaçava. E aí eu fiz questão, né? Parei na frente dela e falei, você foi minha professora. Eu falei, não, isso é impossível, eu não sou tão velha assim. Eu falei, não, eu também não sou tão novo, né? Daí conversamos, de repente, eu falei, não, mas você era tão brava. Isso era uma forma de eu me impor dentro de sala de aula, né? Daí eu dava até risada. Falei, não, mas eu tinha pavor quando você fala, amanhã estude que eu vou tomar tabuada. Tinha pavor. Então,
nós percebemos o quanto o ensino antigo causou certos bloqueios em muitas pessoas, né, por causa desse medo. Até o governo, que deveria ser uma segurança para o povo, coloca até na televisão uma ameaça. Quem não observar o congelamento de preços vai entrar bem. Quem não pagar o imposto, o leão vai entrar em sua casa. Pobre povo, pobre sistema neurotizante, pobre da criança de hoje. E por que não dizer quem não usar máscara vai ser multado, né? Fica aqui uma advertência a todos os pais e a todos os adultos. Mostrem a seus filhos a beleza de um bom comportamento e não o horror do medo. Nunca coloquem esse sentimento numa criança. Será uma ótima educação tirar todo o medo desproporcional que uma criança venha a ter. A Janaína está do meu lado, né? Detesta matemática por causa de um professor que deu aulas. Interessante. Também tinha pavor de matemática, embora na segunda série eu ainda entrei num concurso de matemática, para vocês verem como que eu era tão bom em matemática, concorri numa Olimpíada da Matemática na escola e fui aprovado na cidade. Depois peguei um professor que Deus me livre e guarde, né? Olha, eu corria de matemática, né? Até hoje, olha, eu dei aula um tempo aí, os professores falaram assim, ó, você que vai corrigir o provão, né? E precisa fazer a regra de 3. Falei, beleza. Aí me passaram já 3 vezes lá a fórmula, né, da regra de 3. Falei, gente, eu sinto muito, vocês por favor corrijam para mim, porque o máximo que eu sei é quanto que é 2 mais 2. O resto não sei fazer mais nada de matemática, né? Então, você percebe, eu adoro história, gosto de filosofia, tenho as minhas curiosidades na área de humanas, né? Mas falar assim de que exata, eu corro, né? Eu fico meio assustado, né? Realmente é arcaico, né? A criança precisa de segurança, o que nós dizemos. Os pais devem dar toda a segurança para os seus filhos. Toda criança medrosa deve ser trabalhada com todo o cuidado para se tirar o medo e para que ele não aumente cada vez mais. Vocês lembram de que eu já dei esse exemplo aqui, quando eu dava aula de história, uma quinta série, um sexto ano, não tirava nota em matemática, tinha todo bloqueio, tinha um menino lá que era excelente, mas também tinha esse bloqueio, até o dia que eu resolvi pegar a aula, a prova de matemática, faço, desde que eu aplico no meu horário, trabalhei com as crianças, eles tiraram boa nota, porque eu fui quebrando aquele terror que a professora de matemática colocava, né? Ela tinha lá as razões dela, que eu não tiro também. E de repente eles fizeram e tiraram boas notas, e a professora ficou meio assustada, né? Eles colaram, o professor de história não viu, eles colaram, porque aquela turma não tira boas notas. Mas justamente porque eu tirei o terror, o jeito de conversar, e eles conseguiram boa nota, né? Então, falando, nosso papel é tirar esse terror. A criança sem medo anormal e sentindo segurança em seus pais vai crescer sadia, sem o egocentrismo e o egoísmo, tendo coragem para enfrentar as dificuldades da vida, colocando toda a sua segurança dos pais. Essa segurança mais tarde deve ser substituída pela segurança em Deus. Deus é a maior fonte de saúde física e psíquica. A segurança de uma pessoa deve ser no vertical e não no horizontal. O vertical é Deus e o horizonte são as coisas deste mundo. A criança tem uma sensibilidade muito grande. Ela pode ser comparada a um gravador novo, que tudo capta e guarda. Ela guarda tudo e tudo é gravado facilmente em seu inconsciente. Olha, interessante essa questão, esse relacionamento com essa comparação com um gravador novo, né? Com a fita nova, virgem ainda.
Há pais que costumam rotular seus filhos e fazem muitas vezes comparações entre um e outro. Cada pessoa é uma pessoa diferente e cada dedo da mão tem sua característica. Há os que na hora da raiva dizem barbaridades para os filhos e eles guardam isso para sempre. Há muitas frases que são repetidas todos os dias em casa e nunca deveriam ser ouvidas por uma criança. Ela guarda essa frase, se rotula e amanhã poderá ter um complexo de inferioridade ou imaginar ser aquilo que o rótulo diz que ela é. Um exemplo, um garoto muito inteligente que ouvia sempre de sua mãe esta frase: "Você é um burro, como seu pai", tinha muita dificuldade em aprender. Quando este garoto fez um tratamento psicológico e o rótulo de burro foi tirado de sua vida, ele tornou-se o melhor aluno da classe. Então, tomar muito cuidado. E a gente fala assim, a questão toda é séria, né? A criança, ela tem essa capacidade de gravar. Eu me recordo uma vez trabalhando num terceiro ano, e a criançada, comecei a observar, fazendo essa experiência de observar o quanto as crianças elas conseguem copiar o teu estilo. E eu tinha saído do seminário há pouco tempo e fiquei um ano fora dando aula para essa turma. Eles me imitavam até na roupa. O jeito de falar, a oração que se fazia dentro de sala de aula, para a refeição, a letra do quadro, que a minha letra sempre foi muito redonda, eles tinham essa capacidade de copiar. Eu falei, gente, esses meninos em casa devem copiar. E muitas das vezes vocês dava para perceber como educador de que a criança era o retrato daquilo que os pais viviam dentro de casa. E você conseguia perceber e pescar isso, né? Então, tomar muito cuidado na educação dos filhos, né? Nós estamos aí nesse processo de viver com sentido. E o viver com sentido é tentar desenvolver a educação dos futuros cristãos ou dos futuros adultos que estarão ocupando os seus quadros de futuros profissionais na sociedade do amanhã. Então, que espero que tenha ajudado um pouco. Nós estamos trabalhando essa proposta da família e psicologia, superando os conflitos, né? Já quase que dando abertura para a Semana da Família, que acontece a nível nacional em agosto, pelo setor família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De maneira online ou não, mas nós já temos aí todo esse conteúdo da formação do futuro adulto no nosso YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Acompanhe sempre aí conosco. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. É bom quando vocês falam aí, a Janaína falando, a Maria Luísa também, a Márcia falou quando eu falei do alcoolismo, né? Ela colocou um rosto de assustada. Eu acho interessante isso daí, porque há muitas questões pelas quais nós passamos também, né? E de que, querendo ou não, o tempo foi nos empurrando, né? Fazendo com que a gente crescesse e conseguisse lidar como adultos com a realidade em que nós vivemos. Então, que Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos aqui, possivelmente eu deixo para vocês aí o anúncio da nossa próxima conversa, que talvez quinta, sexta e sábado dessa semana ainda. Muito obrigado, um abraço a todos.